A seguir, Hora da Notícia. Governo gaúcho apresenta o diagnóstico da segurança pública do estado para lideranças regionais aqui na UPF. Uma diminuição no número de nascimentos e um aumento na expectativa de vida. No estúdio, nós vamos conversar com o coordenador regional do IBGE, Jorge Bilhar, que vai falar sobre as estimativas populacionais de Passo Fundo. Combater o tráfico de entorpecentes e tratar o dependente de uma maneira eficaz. Nossa equipe conversou com um especialista em drogas. E toda a segunda a gente te mostra os resultados das competições do final de semana dos atletas apoiados aqui pela UPF. E mais os preparativos aqui na cidade para os festejos nesse 20 de setembro. Hoje é segunda, 18 de setembro, é Hora da Notícia. Em 2015, o Brasil registrou mais de 55.500 mortes por homicídio. O número é superior à soma de homicídios que aconteceram em outros 150 países na mesma data. A informação foi divulgada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e preocupa autoridades que buscam por alternativas para reduzir esses índices. Na última sexta, a UPF foi palco de um encontro que reuniu lideranças de toda a região para uma palestra com o secretário de Segurança Pública do Estado. Os números assustam. De 2011 a 2015, o Brasil registrou mais mortes do que a guerra na Síria. Em 2015, foram 45.460 estupros registrados. No mesmo período, o país chegou à marca das quase 59 mil mortes violentas intencionais e 500 mil de carros roubados. Esses foram dados apresentados pelo secretário de Segurança Pública do Estado em um encontro com lideranças regionais. Ainda no mesmo diagnóstico apresentado pelo secretário César Augusto Schirmer, o Rio Grande do Sul é o 19º no Brasil em mortes, o 21º em estupros e o 6º em roubos de carro. Então nós chamamos, e já terminaram o curso, em julho, 1.018 brigadianos. Esses 1.018 ficaram em Porto Alegre, no litoral norte, na grande Porto Alegre, na região dos Sinos e na região da Serra, onde realmente estão os maiores problemas de segurança pública. Estão se preparando, estão na escola, em torno de 450, que ficam prontos em dezembro. Em dezembro nós vamos realocá-los em outras regiões do Rio Grande do Sul, aí em função de criminalidade, etc, etc. Também daqueles 1.018 que fiz referência, uma parte foram para os pequenos municípios que tinham até menos de 5 brigadianos. Então nós vamos ter até o fim do ano de 3 a 5 brigadianos no mínimo em cada município do Rio Grande do Sul. E por último, o governador autorizou um grande concurso que já está sendo preparado de 6.100 novos servidores. O encontro foi realizado na Faculdade de Direito da UPF com auditório lotado. Na oportunidade, estiveram presentes prefeitos de municípios da região, vereadores, secretários municipais, lideranças de atividades de classe e religiosas. Uma mobilização grande de toda a região para acompanhar a apresentação do secretário sobre análises de situação, planejamento e avaliação das ações e programas na área. O que eu estou fazendo hoje aqui é exatamente mostrar às regiões e aos prefeitos o quadro de grande dificuldade da segurança pública, que não é só do Rio Grande do Sul, é do Brasil, e que para enfrentar a insegurança e a violência nós precisamos nos integrar o aparato de segurança do Estado, as guardas municipais, as prefeituras trabalhar na prevenção, no enfrentamento de pequenos delitos, na conscientização dos malefícios da droga, trabalhar de forma integrada na tecnologia com câmeras de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, integração na ressocialização de apenados. Tudo isso junto certamente vai nos colocar numa posição de um enfrentamento ao crime com resultados muito positivos.
Ao final do encontro, a AMPLA, Associação dos Municípios do Planalto, a AMNOR, Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense, a AMAL, Associação de Municípios do Alto Uruguai e a AMASB, Associação dos Municípios do Alto da Serra do Botucaraí, entregaram um documento ao secretário exigindo algumas melhorias. Nós estamos aí, junto com a comunidade, pedindo por aumento de efetivo e também pela inclusão da nossa região no Sistema Integrado de Monitoramento, que é um projeto novo do governo do estado. Conseguimos com o secretário essa audiência, momento, ele está aqui, veio visitar a região, conversar com as autoridades, com a comunidade e ver os anseios. Nós precisamos, a nossa comunidade pede por segurança. Na vinda a Passo Fundo, o secretário também esteve no gabinete do reitor da UPF. A Universidade de Passo Fundo sempre esteve preocupada com as questões da comunidade. Ter uma segurança, sem dúvida nenhuma, afeta a todos nós. Por isso estamos, juntamente com a AMPLA e com o CORED, recepcionando o secretário de Estado, César Schirme, que vem tratar da segurança, ou seja, dizer o que está acontecendo com a segurança do Estado e como que a comunidade pode auxiliar, contribuir para a solução ou para amenizar o grande problema da segurança no Estado hoje. O programa Universidade Aberta desta semana vai falar sobre o projeto para prevenir a violência através da promoção de uma cultura de paz entre jovens aqui de Passo Fundo e região, além de mostrar um pouco mais do serviço social. O programa vai ao ar hoje às 8h30 da noite e tem reprise amanhã e quinta às 8 da noite. Tomou posse na manhã desta segunda-feira a nova Procuradora-Geral da República. Raquel Doge é a primeira mulher a comandar a instituição. Ela substitui Rodrigo Janot, que deixou o cargo na sexta-feira. Em seu discurso, ela disse que o Ministério Público tem o dever de cobrar dos que gerenciam o gasto público que o façam de modo honesto e eficiente, ao ponto de restabelecer a confiança das pessoas nas instituições de governança. Um dos grandes desafios da nova procuradora é dar sequência às investigações da Lava Jato. A Fundação de Economia e Estatística divulgou novas estimativas populacionais do Rio Grande do Sul e dos seus municípios referentes ao ano de 2016. O detalhamento, feito principalmente a partir dos registros de nascimentos e óbitos do estado, revela que a tendência de envelhecimento populacional se mantém. Para a gente entender melhor esses dados, de como está a estatística da população de Passo Fundo, nós convidamos aqui para o Hora da Notícia o coordenador regional do IBGE, Jorge Bilhar. Seja muito bem-vindo ao PF-TV. Obrigado. Bom, Passo Fundo costuma receber frequentemente e constantemente, na verdade, muitos jovens que vêm para a cidade normalmente para estudar. Mesmo assim, a gente percebe aí também um percentual interessante no número de pessoas com 60 anos ou mais. Qual é esse percentual? O percentual de Passo Fundo ainda continua sendo um centro da região norte de convergência de pessoas que vêm de diversos lugares, vêm fixar a residência em Passo Fundo, onde a estimativa chegou próximo a 1% o crescimento, mais de 1.000 pessoas, já ultrapassando os 198, chegando aos 199 mil. E a tendência de Passo Fundo hoje na expectativa de vida, ela se destaca hoje, 12%, hoje Passo Fundo é uma cidade jovem, 12% da população está entre a faixa de 60 anos ou mais, que contabiliza hoje esse critério do IBGE estabelecido. Também onde se destaca Passo Fundo, hoje nós temos 25 pessoas de 100 anos ou mais. Então é um objetivo onde desse pessoal com mais idade e onde se destaca a mulher, que hoje está chegando a 78 anos de vida e o homem chegando apenas aos 71. Números muito parecidos com a expectativa nacional. Nacional. A nacional já está a 79 e o homem 72. Então essa expectativa de vida, ela predomina em função da qualidade de vida por vários fatores que vem acontecendo. Isso o IBGE vem analisando desde 2000, onde
a diversificação, a qualidade de vida, principalmente a mulher se destaca, a questão da alimentação, a questão da saúde, a revolução das ciências hoje. Muitas doenças que no passado era difícil de combater, hoje, se tu tiver uma prevenção, que eu acho que é por aí que tem que começar a prevenção, e isso gera exercício, a própria alimentação, que considera hoje a predominância hoje da envelhecimento hoje da expectativa de vida das pessoas. Bom, Biliar, sintetizando esses números, cerca de 199 mil pessoas hoje residem em Passo Fundo, cerca de 12% delas pertencem aí à faixa etária dos 60 anos, está perto disso, ou um pouquinho mais. O restante, o maior percentual é de pessoas adultas, é de jovens? É de jovens, até por característica nossa hoje da educação, muitos jovens vêm morar em Passo Fundo, fixar a residência, e o maior percentual está na faixa dos 18 aos 40 anos, onde esse número provavelmente ele cada vez está aumentando, e o grande desafio que nós vamos rever agora no censo 2020, que isso também analisa também a taxa de fecundidade da mulher hoje é reduzido. Nós temos uma taxa hoje de primeiro mundo, 2 filhos por mulher. E então, isso em função da inserção da mulher no trabalho, as políticas no trabalho social, no planejamento familiar. Então, tudo isso levou para caracterizar, já na década de 80 era a média de 6 filhos por família, então a tendência é reduzir as famílias de menor tamanho hoje em função do número de filhos. Essa taxa de 2 filhos por mulher, ela é de Passo Fundo ou é uma estimativa nacional? É do Rio Grande do Sul, e também Passo Fundo está inserido entre elas. Vem ao encontro também. Hoje, para ter uma ideia, o centro de Passo Fundo não chega a 3 pessoas num apartamento, no máximo é 2. E também a questão do envelhecimento hoje caracteriza Passo Fundo, o bairro Lucas Araújo, onde é que está concentrado o maior número de idosos. Então, tem vários análises desses dados que o IBGE vem levantando. Hoje nós temos como setoriar a nível de bairros, como está a faixa etária da população de 0 a mais de 100 anos, que a gente tem esse levantamento. E o Brasil, através do IBGE, é o único órgão que faz o levantamento através do análise da data de nascimento. Outros faz pesquisa dizendo quantos anos tu tem. Às vezes a pessoa, não, tenho tantos anos, mas não está completo ainda. Então o IBGE ele tem essas tábuas de expectativa de vida bem... Que nos ajudam a entender um pouco mais o fenômeno que ocorre. Tá certo. Obrigada, Biliar. Uma boa semana de trabalho para você. Obrigada. Depois do intervalo, a gente mostra a mobilização de entidades tradicionalistas durante os festejos Farroupilhas em Passo Fundo. Nós já voltamos. E essa é a última semana para fazer a inscrição e participar da Jornada Nacional de Literatura e da Jornadinha, que acontecem de 2 a 6 de outubro. Lembrando que qualquer pessoa, não precisa ser professor, viu, para participar desta que é a maior movimentação literária da América Latina, com a novidade nesta edição que você pode fazer a inscrição para todas as atividades e painéis ou escolher temas, noites, conferências de sua preferência, no dia da semana que você achar melhor. Por exemplo, quer acompanhar a noite de abertura e as premiações na segunda-feira? É só fazer a inscrição no endereço que aparece aí na tela. Desenvolver políticas de drogas de maneira a tratar o dependente de forma eficaz e combater o tráfico de entorpecentes. Esse é um desafio cada vez maior dos governos. A UPF recebeu um especialista no assunto drogas. O jornalista Jean Marmentini conversou com ele. Ele é médico psiquiatra, professor da Unicamp em São Paulo, também é pesquisador do uso terapêutico de substâncias psicodélicas e também pesquisa na parte de políticas de drogas. Ele esteve aqui em Passo Fundo, na UPF, participando da semana acadêmica do curso de farmácia. Luiz Fernando Toffoli está aqui com a gente. Doutor, seja bem-vindo aqui ao PFTV. Obrigado. Então, doutor, como pesquisador, de política de drogas, como é que está a situação no Brasil? Então, no momento, isso tem sido muito discutido pela mídia, a opinião pública tem se posicionado em relação à questão das políticas de drogas. Nós temos, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal,
uma ação em julgamento sobre a descriminalização de todas as drogas, né, que significa não punir o usuário, né, não, mantendo o tráfico como ilegal, e muitas coisas têm sido discutidas, né, por exemplo, o uso terapêutico de maconha, né, o cannabis, o uso terapêutico de substâncias psicodélicas, que foi o tema que eu vim falar aqui em Passo Fundo, e também até a questão, né, da legalização de algumas substâncias, como por exemplo a maconha, né. Mas um ponto que eu acho que é importante a gente considerar é que, da maneira que está, as coisas não parecem estar dando muito certo. O consumo não está reduzindo, o poder do narcotráfico não está sendo abalado, as cadeias estão ficando superlotadas, e o que só aumenta, na verdade, o poder do crime organizado. Então eu louvo a ideia do Uruguai como uma novidade, como uma possibilidade de se tentar novas políticas. Doutor, o senhor como médico psiquiatra, o quanto o uso terapêutico de substâncias psicodélicas, que o senhor pesquisa bastante sobre isso, pode ajudar ou não, né, em uma pessoa que tenha algum transtorno, algum problema? Olha, as principais pesquisas no momento elas vão em 3 vertentes. Uso problemático de drogas, então parece surpreendente você usar uma droga, algumas drogas que são ilegais, outras não são, né? Outras substâncias psicoativas não são. A ayahuasca, por exemplo, é uma substância psicoativa que no Brasil é regulamentada para uso religioso, não é ilegal. Qual? A ayahuasca é o chá do Santo Daime, conhecido popularmente, né? Mas também tem outras. Mas deixa eu voltar primeiro para os transtornos, né? Então teria para o uso problemático de substâncias, alcoolismo, uso de drogas. Alguns estudos têm se voltado para quadros como depressão, e tem também uma doença psiquiátrica chamada transtorno do estresse pós-traumático, que é a pessoa criar um quadro após ter passado por uma situação de risco de vida. E ela revive a cena, sonha com a cena traumática, né? Pode ter sido um acidente, pode ter sido um assalto, pode ter sido um assassinato. Então, esses são as principais vertentes que estão sendo pesquisadas agora, né? As substâncias que estão sendo pesquisadas, né? Eu já falei da ayahuasca, que é a principal substância que eu pesquiso, e no Brasil é a mais pesquisada também, porque a gente tem uma facilidade de pesquisa para trabalhar pelo fato de não ser proibido. Mas tem outras substâncias também, por exemplo, a psilocibina. A psilocibina, ela é o princípio ativo dos chamados cogumelos alucinógenos, né? E que usada, e é importante frisar isso, não é igual alguém que vai sair lá catando no pasto o chá de cogumelo. Isso é a substância purificada, administrada por uma equipe competente, em dose conhecida, num espaço terapêutico e com gente treinada para isso. Muito se fala de que, no caso da maconha, a cannabis pode ser um gatilho para desenvolver esquizofrenia, enfim, outros transtornos. Eu queria a sua opinião sobre isso, como médico psiquiatra. Claro. Um ponto que é importante é que existem algumas evidências que mostram que o consumo de cannabis pode ser um disparador para o desenvolvimento de psicoses, e a psicose mais grave, né, que são doenças mentais graves, é a esquizofrenia. Mas tem um detalhe que é importante. Esses estudos mostram que a maconha ela é particularmente perigosa para pessoas jovens, pessoas com menos de 18, alguns vão dizer que é menos de 21. O cérebro em formação. Isso. E em grandes quantidades. Então, pessoas que fumam todo dia. Essas é que estão sob maior risco. Vários riscos. Risco de pior desempenho escolar, risco de desenvolver psicose, risco de desenvolver dependência a outras drogas também. Não quer dizer que todo mundo nessa idade que fuma maconha vai acontecer isso. Mas deve ser evitado, né? E aí uma das discussões é justamente qual será que é a melhor maneira da gente evitar que os jovens tenham acesso? Será que é melhor deixar que quem controle isso seja o traficante, ou será melhor que quem controle isso seja o governo, né? E aí proibindo o consumo para menores de 18 ou para menores de 21? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ok, obrigado então. A gente conversou com o médico psiquiatra, pesquisador e professor da Unicamp, Luiz Fernando Toffoli. Obrigado pela sua presença aqui na UPF TV. Era isso. Começa hoje e vai até sábado o 7º Intercâmbio e Diversidade Cultural na UPF Idiomas. O evento é aberto à comunidade, é uma oportunidade para que estudantes de idiomas e também interessados conheçam aspectos culturais de diferentes países, através de relatos de experiências de alunos intercambistas e de professores. Para outras informações, é só entrar em contato pelo telefone que aparece aí na tela.
Dias secos e quentes é o que marca a previsão para Passo Fundo. Veja então como fica o tempo amanhã e também no feriado de 20 de setembro. Previsão do tempo para terça-feira de muitas nuvens pela manhã e o sol predominando no decorrer do dia. A mínima será de 15 graus e a máxima de 30. Para o feriado de 20 de setembro, feriado Farroupilha em Passo Fundo, previsão de muito sol durante todo o dia. Temperatura mínima de 17 graus e máxima que chega a 32. Chegou a hora de conferir os resultados do fim de semana dos atletas apoiados aqui pela UPF. Na sexta-feira, a judoca Enia Pires foi campeã por equipes na competição de judô dos Jogos Escolares da Juventude em Curitiba. Enia já havia obtido o 3º lugar individual na categoria pesado, isso na terça-feira. Os judocas Luiz Henrique Endres Matos e Daniel Paulo dos Passos da Silva foram campeões em Santa Cruz do Sul. Matos venceu a categoria sub-21, foi vice-campeão absoluto pela categoria livre e 3º colocado sênior. Já Passos foi campeão sênior e absoluto, além de vice-campeão sub-21. O ciclista Ismael Vanin Giasson venceu a 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill 2017 na categoria juvenil. A prova foi em Três Coroas. A equipe BS Bios UPF enfrentou o Centro de Formação e Treinamento de Atletas de Alto Rendimento de Marau pelo Campeonato Estadual de Voleibol Adulto Feminino. O jogo foi no ginásio do Notre Dame, em Passo Fundo, e o time visitante venceu pelo placar de 3-2. Os triatletas Gustavo Reis e Ricardo Rosa competiram no Insano Triatlon em Garatuba, no Paraná. Reis conquistou o 2º lugar na categoria 25-29 anos e a 17ª colocação geral. Rosa obteve o 6º lugar também na categoria 25-29 anos. O atleta Maicon Mancuso foi o competidor brasileiro melhor colocado na etapa Ribeirão Preto do Circuito de Corridas Caixa, realizado ontem. Ele ficou em 2º lugar geral com o tempo de 30 minutos e 59 segundos, apenas 6 segundos de diferença para o primeiro colocado. E cerca de 120 ciclistas participaram no domingo pela manhã do Audax PF UPF, que teve largada às 6 da manhã e foi constituído aí de 2 provas com trajetos realizados aqui na região. Do total de atletas que participaram da largada, cerca de 80 concluíram a prova com sucesso. Em setembro, a gente já sabe, este mês é Farroupilha. E é claro que aqui em Passo Fundo, cidade do Teixeirinha e de tantos nomes da música gaúcha, não falta evento para celebrar a nossa cultura. E tem muita atividade bacana. Olha só a reportagem. Alguns estão piochados, outros nem tanto. Mas uma coisa é certa, chimarrão e churrasco é o que não falta por aqui. Por acaso que tanta gente se reuniu aqui no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, no bairro São Cristóvão. É que começaram as rondas crioulas, um jeito bem característico de comemorar o mês Farroupilha. E vendo assim até parece bem tranquilo, mas tem muito trabalho nos bastidores. As rondas começam com os cafés de chaleira por volta das 7 da manhã. Depois tem o almoço e mais comida para conta. É nessa hora que eles já começam a espetar a carne da janta. Só na ronda do Dom Nadal foram mais de 700 quilos de carne. E isso vai desde o costelão até o galeto, 2 iguarias tradicionalíssimas aqui do sul. O seu Valdomiro, que é um dos assadores mais antigos da casa, contou pra gente o segredo de um churrasco de qualidade. Olha só. O segredo é na salmoura e coisa. Pra não dar problema depois. É, pra não dar problema. E qual que é a expectativa agora pra Semana Farroupilha? Bastante churrasco pela frente? Bastante churrasco. Inclusive a semana que vem eu passo pra Soledade comer churrasco. Ah, legal.
Legal. Não pode faltar, né? Não pode. A cada ano, um dos 10 CTGs da cidade fica responsável por ser o anfitrião do mês Farroupilha. A Semana Farroupilha é a melhor semana do ano, como a gente costuma falar. Os jovens, eles são o futuro do tradicionalismo, então é muito importante ter jovens nesse meio e ter prendas e peões divulgando a cultura. Vão ter momentos culturais, vão ter momentos de cafés, enfim, e vai ser muito importante. Então, deixo o convite a todos para participar, que vai ser bem legal. Iniciou hoje na nossa entidade e ela vai percorrer todos os CTGs com o Café de Chaleira até o dia 20 e culminará com o desfile da Mostra da Cultura na Avenida 7 de Setembro. Mas se você ainda tem dúvida de por que conhecer mais e aproveitar a programação da Semana Farroupilha, a Ana te ajuda. Porque assim as pessoas que estão no CTG, que desfilam, aprendem um pouco mais da nossa tradição. Que nem a gente vai nos caminhões, a gente desfila, e eles podem ver que não é só a invernada que tem todo o projeto atrás. E essas foram as informações de hoje. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente te espera de novo, ao vivo, ao 12h30.